O ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Gonçalves Dias, presta depoimento na Polícia Federal sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro em Brasília. Ele foi intimado depois que a CNN divulgou imagens dele no terceiro andar do Palácio do Planalto no dia da invasão. A gente vai conversar então com a Carol Rosito. Ela tem mais detalhes sobre o depoimento que ele ainda está prestando, né? Ô, Carol Rosito, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O depoimento ainda está acontecendo, já dura mais de 4 horas aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Gonçalves Dias chegou um pouquinho antes das 8 horas, entrou pela garagem sem falar com a imprensa. E a Polícia Federal está ouvindo agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, justamente depois, então, das imagens que foram divulgadas pela CNN com exclusividade, mostrando a atuação de Gonçalves Dias no dia 8 de janeiro, né, no dia dos ataques às sedes dos três poderes, ele que estava dentro do Palácio do Planalto. O depoimento acontece a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele que é o relator desse inquérito que trata então sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. A PF quer saber então qual foi a atuação de Gonçalves Dias, né, na hora do ataque, da invasão ao Palácio do Planalto, o que ele estava fazendo exatamente no segundo e no terceiro andar da sede do Executivo, quais foram as ordens, orientações que ele passou também, né, para os outros integrantes, para os militares que são subordinados a ele como era ministro-chefe do GSI, e também responder pela atuação desses integrantes que nas imagens a gente lembra, muitos foram vistos ali ajudando, entregando água para os vândalos enquanto eles invadiam a sede do Palácio do Planalto. Bom, na decisão, Moraes determinou também que a PF identifique todos os militares, servidores que aparecem nas imagens, né, colocando ali caso algum ainda não tenha prestado depoimento, dando um prazo de 48 horas para esses depoimentos acontecer, e também solicitou ali que agora o ministro interino, Ricardo Capelli, o novo ministro interino do GSI, também identifique os servidores e militares do GSI, passando todas as informações então para o Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Luciana, só para a gente encerrar, o ministro Moraes, se referindo ao vídeo da CNN, disse que as imagens indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI. A gente segue acompanhando aqui, então, o depoimento que ainda não acabou em frente à Polícia Federal do agora ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Muito bem, Carol Rosito falando de Brasília, e eu tenho agora uma rodada de debate, estou com convidadas novas. Tem comigo o Vinícius Poit, que está comigo todos os dias, Roberto Tardelli, que também está comigo algumas vezes, anda faltando aqui, tá, Tardelli? Boa tarde para você. Tarso Genro, que esteve comigo ontem, e Marina Helena, que está estreando aqui então no Grande Debate. Vamos ao debate, começar com o estreante. O ex-ministro do GSI corre o risco de ser preso, Marina? Bom, antes de tudo, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Roberto, boa tarde, Tarso, boa tarde, Vinícius, boa tarde aí a todos os telespectadores que estão aqui conosco nesse feriado. Bom, a dúvida é porque ele ainda não está preso, né? Se houve a prisão do Anderson Torres por omissão, foi decretada em algumas horas ali após o incidente, como o STF e o ministro Alexandre, que acabou de dizer que houve omissão de membros do GSI e que já estava em posse dessas imagens desde janeiro, não decretou ainda a prisão desses membros, né? Se ele mesmo disse que houve omissão, né? As palavras dele acabaram, a repórter disse isso, e isso que levou à prisão do Anderson Torres, porque Gonçalves Dias continuava livre, né? Então, acho que essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo STF, inclusive, né? Eu acho que a CPMI se torna ainda mais importante nesse momento, porque a questão aqui são duas. Primeiro, a investigação
suposta, porque a gente tem imagens aí que mostram isso, né, que pode ter havido sim omissão do executivo em relação a isso e do GSI, que o ministro é a pessoa de confiança do presidente da República, né, que está ali, mas também do judiciário, por exemplo, estar com posse dessas imagens e não ter pedido ainda a prisão desse ministro. Muito bem, só reforçando aqui o que disse a nossa repórter Carol Rosito em relação ao trecho de Alexandre de Moraes, ela disse que as imagens indicam a atuação incompetente e que ele pede investigação sobre a ação ilícita ou conivente de agentes do GSI. Bom, vou chamar aqui o Tardelli para nos explicar se ele deveria ou não estar preso. Ele corre o risco de estar preso e já deveria estar preso, Tardelli? Bom, boa tarde a todos. Desculpe pela falta ontem, doeu meu coração não poder estar aqui. Poit, grande abraço. Ministro Tarcísio Genro, que honra estar com o senhor. Prazer em conhecê-la, Marina, que coisa bacana. A questão da prisão é a seguinte, nós temos que estabelecer a prisão é sempre uma medida de exceção. E um dado me chamou muito a atenção nesse momento. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou favoravelmente à soltura do Anderson Torres. Este pedido, surpreendentemente, não foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes. Me parece que as condições para a prisão do Anderson Torres, se elas existiam antes, talvez não mais existam agora. Já foi desbaratado o movimento, já não há possibilidade dessa situação ocorrer. E nas razões que o ministro aponta para a manutenção da sua prisão, está no fato de ter dificultado o acesso ao seu telefone celular. Ora, mas nós não temos a obrigação de fazer prova contra nós mesmos. Por isso estou dizendo, estou pegando esse gancho para dizer o seguinte, não há por que fazer essa prisão do general agora. O general tem endereço conhecido, tem lugar conhecido, é primário. Mas nesse caso não seriam 2 pesos e 2 medidas? Eu acho assim, nós não podemos, um erro não vai justificar o outro. Está errada a manutenção, ao meu ver, está errada a manutenção da prisão do Anderson Torres. Nós não vamos consertar este erro com a prisão de quem não deveria estar preso, que está solto. Não há razão para prender o general, ele não vai... E até agora nada se comprovou que ele pudesse exercer qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer pressão às investigações das testemunhas. Essa é uma questão, e talvez eu gostaria até de ouvir o ministro Tarcísio Genro a respeito, decorre de um problema grave. O Supremo Tribunal Federal não pode ter competência originária para trabalhar em inquéritos policiais como se fosse um distrito policial comum. O Supremo Tribunal Federal tem que ficar com a última palavra. Ele não pode ficar com a primeira. Ele não pode estar sujeito a esses erros estratégicos que me parecem que não podem ser cometidos. Ouviu o Vinícius Poit? Primeiro, boa tarde, Tardelli. Tá com a sua jaqueta bonita hoje aí, de sexta-feira. Sextou aqui para o Tardelli, né, Poit? Sempre muito agradável estar com o senhor, né? Ex-ministro, ex-governador Tarcísio Genro. Prazer revê-lo novamente. E Marina Helena, um prazer tê-la aqui no Grande Debate. Gente, vamos aos fatos. E como eu falei na primeira parte aqui com o Dr. José Eduardo Cardoso, para quem acompanhou, as imagens estão aí. O ministro conduzindo alguns manifestantes por dentro do Palácio do Planalto, com um tom amistoso, com um tom calmo. Será que é isso que a gente esperava ali dos invasores? O tratamento para os invasores era aquele? Se o ministro estava conduzindo para a saída ou para a entrada, porque ele falou depois, não, estava conduzindo para a saída, a gente tem que escutar. E isso tem que ser esclarecido. Agora, toda essa vontade de escutar o ministro por parte das autoridades, a chance para ele falar, foi dada essa chance para o Anderson Torres, foi dada essa chance para o Ibanez. Ibanez foi tirado do cargo de governador. Anderson Torres chegou e foi preso. E depois foram escutar algumas versões ali e o que ele tinha para dizer. Então, eu acredito, Tardelli, com base na sua fala, um erro não justifica o outro, mas existem 2 pesos e não 2 medidas, né? 13 medidas, como diz o outro. Sobre o G. Dias, gente,
73 anos, general da reserva do Exército. Os 2 mandatos do presidente Lula, ou seja, 8 anos participou da segurança pessoal do presidente Lula, segurança pessoal do presidente Lula durante a sua campanha. Então a relação dos dois era muito próxima, muito difícil do presidente não saber. E para concluir, Luciana, nesse break eu recebi aqui uma matéria que saiu agora, exclusiva no Estadão. O GSI tentou classificar esse vídeo como reservado. E isso quer dizer que ele queria impor sigilo de 5 anos nesse vídeo. Acabou de sair esse negócio. Tentaram impor sigilo de 5 anos. Na correria, erraram lá uma data, a CGU falou, ih, rapaz, vocês botaram sigilo de 5 anos para depois do 8 de janeiro, tem que retroagir. Correram para retroagir. Então, houve uma tentativa do governo de colocar sigilo nesse vídeo. Por quê? O Lula sabia ou não? Temiam que esse vídeo fosse conhecido e trouxesse danos para o governo, questionamentos? Que a gente apure tudo isto nesta CPI e nesse depoimento que a gente está ansioso para saber o que o G. Dias tem para dizer. A gente pode dizer essa tentativa do governo, o Tasso Genro, de colocar o sigilo ou do próprio GSI em si, sem conhecimento do presidente Lula, que alega não saber dessas imagens ainda? É possível isso? Eu acho que a gente tem que examinar essa questão do G. Dias de uma ótica mais ampla, mais abrangente. Eu fui ministro da Justiça durante 3 anos, durante o governo do presidente Lula. Lidei com a Polícia Federal, lidei com a BIM, lidei com o GSI e lidei também, porque eu era integrante da Comissão de Defesa Nacional, com militares do meu país. Era uma situação diferente, as instituições funcionavam normalmente. Nós tínhamos um presidente que respeitava a Constituição e estabelecia uma relação de cumplicidade democrática com todas as forças políticas, apesar das divergências. E esta situação atual é uma situação que nós estamos vivendo, que foi precedida de uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que essa preliminar é fundamental para a gente compreender, inclusive, alguns movimentos não costumeiros que o Tribunal Federal vem fazendo para reorganizar a funcionalidade do nosso sistema democrático. Por que eu estou dizendo isso? Acho que não pode ser dado ao general G. Dias, de maneira isolada, qualquer responsabilidade em relação a uma eventual missão que tem. Até pode-se dizer que ele tardou em se movimentar, que esta ida dele ao Palácio, e eu conheço o general G. Dias há muito tempo, convivi com ele politicamente, sei que é um militar honrado e é um democrata, e que obedece estritamente à hierarquia, o sistema hierárquico através do qual as Forças Armadas funcionam. Nós tínhamos ali um governo que tinha dias e que não tinha tocado em qualquer ponto que permitisse reorganizar o sistema de segurança do presidente da República, inclusive a própria estrutura funcional da mudou apenas, com certa rapidez, mudou apenas a direção da Polícia Federal. Porque o diretor da Polícia Federal estava envolvido também, como se sabe notoriamente, num movimento golpista. Então, eu acho que esse espaço de 8 dias, né, em que um governo completamente oposto ao governo anterior, que era um governo que queria destruir as estruturas jurídicas do país e subordinar o país a um regime militar, e graças, inclusive, à sobriedade das Forças Armadas, não conseguiu esse evento, não pode ser colocado no mesmo peso, numa mesma medida. Quem está analisando o comportamento do G. Dias a partir do conceito de omissão tem que se colocar antes, preliminarmente, se ele era a favor ou não de um golpe de Estado. Porque os dois comportamentos dos golpistas e do general G. Dias, eles não têm intensidade de valor, não têm a mesma compreensão do processo democrático, não lidam com os mesmos valores. Então, eu acho que o general G. Dias
ele não informou o presidente, porque ele não sabia, porque a cadeia de comando que ele estava relacionado até aquele momento, tanto do SNI como do Gabinete de Segurança Nacional, era do grupo golpista. E ele apenas se fundou, se fundamentou de que a hierarquia que colocava ele como general, ministro do Gabinete de Segurança Nacional, bastaria para que as pessoas resistissem. E as pessoas não resistiram. O general G. Dias não é um omisso. Ele não teve informações, porque o aparato de segurança governamental sobrevivente até ali era um aparato preparado para um golpe. Para um golpe que tinha na cabeça da tentativa de golpe o presidente da República, tinha os generais, como o general Heleno, estimulando um golpe de Estado, e evidentemente as pessoas da estrutura de segurança do Palácio estavam subordinadas a essa direção. O que é surpreendente é que alguns deles reagiram, inclusive, de uma maneira muito nobre, muito digna, mas a maioria estava comprometida com o golpe. Veja o seguinte, se nós darmos a conclusão que o general G. Dias foi omisso e teria que ser preso, todos os militares de Brasília que manifestaram simpatia pelo golpe, inclusive os comandantes que permitiram acampamentos na porta dos quartéis, teriam que ser presos também. Isso é um absurdo. Isso é impossível. É raciocinar, vamos dizer assim, julgando a omissão com o mesmo tamanho, com o mesmo sistema de valores que você julga, né, as pessoas que são omistas. Então, eu acho que essa ela começa a se perder. O que há é um movimento político da oposição para colocar a omissão, eventual omissão de um general, no mesmo estatuto de valor que tem os golpistas que tentaram derrubar a República e a democracia no Brasil.